O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 118. Podem os espíritos degenerar? Resposta dos espíritos: não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciavam da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Comentário do Espírito Miramês. Não há regressão na linha evolutiva do espírito. O que acontece com um, acontece com todos. No entanto, os caminhos do despertar espiritual são diversos. Ninguém regride na ascensão. O que achamos ser recuo é, pois, ilusão dos nossos sentidos e, certamente, do nosso raciocínio. Trazendo aqui os comentários do grupo a respeito do comentário do Espírito Miramês, o espírito pode até estacionar no seu processo evolutivo intelectual, moral e espiritual na busca da perfeição, mas não regride, ou seja, não retrocede. O que ocorre é que muitos confundem situações de provas, expiações e quedas morais das pessoas com retrocesso evolutivo do espírito. É importante, meus amigos, recordarmos que a dor e os sofrimentos muitas vezes fazem parte, como já sabemos, do processo educativo e evolutivo do espírito, na aquisição de virtudes morais necessárias ao seu progresso. Pois é, Martim, eu gostaria de complementar informando que todas as diferentes existências corporais do espírito, embora sempre progressivas e jamais retrógradas, terão seus progressos processados com maior ou menor rapidez, dependendo dos esforços que fazemos para chegar a esses estágios evolutivos. Então, Paulo, tudo dependerá de trabalho, de esforço, de dedicação. É por isso que o nosso Pai colocou tantas leis na nossa caminhada, hein? Muito bem, é isso mesmo, Martim. E seguimos aqui nos comentários do Espírito Miramês, quando ele nos diz: Deus, sendo onisciente, não iria permitir que algumas almas regredissem e outras não, pois todos nós saímos da perfeição absoluta. O que achamos ser degeneração é preparo, é ganho de tempo dentro do próprio espaço para um avanço mais rápido. E eu comentaria dizendo que nós devemos entender que essa suposta degeneração seja tão somente diferenças de graus evolutivos dentro de um quadro ideal que, conforme diz Miramês, é um quadro de perfeição absoluta. Então, como nós estamos distante ainda desta condição, nada mais inteligível estarmos transitando por tais imperfeições, tateando muitas vezes em completa escuridão, isto é, sob total e absoluta ignorância. Neste caso, então, necessitamos em nossas reencarnações, e em cada uma delas, procurar os conhecimentos que nos conduzam à perfeição e, encontrando tais conhecimentos, apropriarmos-nos deles e colocá-los em prática. Eis aí todo o mistério desvendado. E gostaria de citar que essa perfeição absoluta, ela é de Deus. Nós teremos uma perfeição relativa, porque Deus é Deus, e Ele, sendo Deus, Ele é o Supremo Criador. Bom, voltando ao Espírito Miramês, referindo-se aí a essa necessidade de um preparo para um avanço em direção a uma etapa de maior aprimoramento, citamos o seu próximo comentário, que ele continua dizendo: poderemos dar um simples exemplo da natureza pela expressão grandiosa de uma árvore. Lançamos a semente no seio da terra, ela desabrocha, cresce, torna-se um arbusto e nos dá a impressão que estaciona.
por não nos mostrar o fruto de imediato. Entretanto, ela está se preparando intimamente para o parto de mais vidas. Nos nossos comentários que nós fizemos e analisamos aqui, o exemplo do espírito Miramês é uma analogia com a nossa vida terrena, pois quando encarnados adquirimos virtudes, principalmente pelas provações e pelos aprendizados em pluralidade de existências, nas quais a dor, a luta e a experiência constituem oportunidades concedidas por Deus para o espírito desenvolver os atributos morais em seu processo evolutivo, acumulando-os como bens de progresso. Trazendo o comentário do espírito Miramês, Regina, ele também nos diz ainda mais. Não era, portanto, estacionamento. O silêncio não significa inércia. Assim são as almas. O que interpretamos como estacionamento é preparo para grande avanço. É o que se passa com todas as criaturas de Deus. Ainda não podemos realizar o mesmo que o nosso irmão que está na dianteira, por nos faltar experiência, que o tempo ainda não nos conferiu, mas seremos um dia agraciados, como todos os que nos precederam. Trazendo os comentários do grupo, então, amigos, nessa passagem, o espírito Miramês nos convida a despertarmos para a oportunidade que nos é dada por Deus, para começarmos a trabalhar no aperfeiçoamento do nosso espírito, pois não nos basta apenas não fazermos o mal, é preciso praticarmos o bem, a fim de adquirirmos as virtudes necessárias à nossa evolução. Em outras palavras, a graça de Deus nos é dada pela oportunidade de evoluirmos e livrar-nos do mal, praticando o bem. Essas virtudes são aquisições do espírito, conquistadas em existências sucessivas, preparando nossa bagagem para a vida eterna, afastando-nos de todas as imperfeições terrenas. E damos curso aos comentários do Miramês informando que o amor de Deus empenha-se em todos os rumos e sua doação é sem limites para todos os seus filhos do coração. Podemos comparar, por fraco exemplo, com o sol que nos sustenta a vida na terra. Encarnados e desencarnados são beneficiados pelos seus raios cheios de vida que não escolhem onde iluminar e a quem beneficiar. E fazemos os nossos comentários entendendo que esta analogia do Miramês, comparando Deus ao sol, nos esclarece racionalmente que Deus é soberanamente justo e bom e não escolhe bons ou maus para privilegiá-los. Somos todos iguais perante o Pai. Nós somos o nosso próprio juiz, cobrando a sentença dos atos praticados durante nossa encarnação. Se nos colocamos sob os raios mornos e claros do sol ou nas profundezas das noites trevosas e frias, não é a Deus que devemos agradecer ou culpar, senão a liberdade de nossas próprias decisões. O dia do juízo final não deve ser imputado a um desígnio divino, senão que a nós mesmos, diante de nossas consciências, a juíza implacável, a colocar sobre a mesa, como um livro aberto, todos os atos praticados em nossa passagem pela vida terrena. Nesse momento é que faremos balanço dos erros e acertos e o quanto avançamos na escala espírita, deixando para trás estágios dessa imperfeição na aquisição das melhores virtudes. É por isso, amigos, que devemos trabalhar, seguir o roteiro, nos burilar, para que quando estivermos lá olhando este livro aberto, não nos arrependamos de nossas atitudes, pensando, nossa, perdi tempo, vou ter que voltar e refazer aquele caminho. E os comentários aqui do nosso amigo, nosso irmão Miramês, ele continua nos dizendo: com relação à regressão da memória, a alma pode passar a viver relembrando fatos do passado, mas não regredindo naquilo que já conquistou
na subida espiritual. O estacionamento em que podemos acreditar se liga ao fato de o espírito reviver as vidas passadas, ficando preso a elas pelo mal que fez. Nossos comentários aqui do grupo Vinha de Luz. Amigos, aqui Miramês nos diz que só poderemos aceitar o estacionamento espiritual se tais lembranças que tenhamos dos erros cometidos nos comprometerem a repará-los em nova existência carnal, o que citamos há pouco, né? O que apreendemos de salutar serão conquistas próprias e trarão um consolo que nos impelirá a querermos sanar as dívidas deixadas no rastro pretérito, a fim de nos melhorarmos e evoluirmos. Trazendo ainda mais um comentário do Espírito Miramês, então, Regina, ele nos diz que o espírito é colhido pelas teias magnéticas que teceu para os outros, na influência do ódio, do orgulho, do egoísmo e da vingança. Entre mentes, aquele sol que começou a nascer em sua consciência pela força do tempo e pelas bênçãos de Deus, nunca se apagará. Pode-se dizer que a regressão é psicológica e que o estacionamento é ilusório. Meus amigos, os nossos comentários então acerca da fala do Miramês. Então esse espírito Miramês nos explica nessa passagem que o espírito que foi colhido nas teias magnéticas dos seus erros ou maldades cometidas então por ele ao seu próximo, o deixa perceber que esteja estacionado. Como a Regina citou anteriormente, por já estar vendo a luz dentro de si brilhar. Essa luz divina que sempre esteve lá, mas não fora percebida ainda, dado ao seu endurecimento, à sua vaidade, ao egoísmo e ao orgulho, começa a denunciar essas arestas malignas, permitindo-lhe iniciar o processo de reparação. Ele sabe que só ressarcindo seu irmão adquirirá a luz na sua plenitude. Eis aí o motivo dessa regressão psicológica e a explicação desse estacionamento ilusório. E eu continuo então, Martinha, fazendo comentários do Espírito Miramês quando ele nos diz: a alma é imortal e os valores espirituais despertados nela e dela cada vez mais crescem na extensão infinita de seu roteiro. Nós todos fomos criados para a felicidade. E deixo aqui os nossos comentários, informando que quanta paz essa frase do amigo Miramês nos traz. E aqui me reporto a Leon Denis, quando nos diz que a vontade é a primeira das grandes potências da alma. Sabemos, através dos estudos, que o roteiro para a nossa felicidade é o Evangelho de Jesus. Que tenhamos, então, vontade e persistência para atingirmos a evolução espiritual. E continuando, amigos, com os comentários do Miramês, ele ainda nos diz: mesmo que quiséssemos viver eternamente no mal, as próprias leis universais não permitiriam. E desde quando conhecemos o bem, nele permanecemos, sem pensar em outro caminho, porque é somente nele, tomado de amor, que se encontra a felicidade, céu que se instala no coração, alimentado pela consciência limpa, a nos conduzir para todos os céus fora de nós. E os comentários aqui do nosso grupo Vinha de Luz, nós temos que nesse parágrafo do irmão Miramês, entendemos que é possível nos desvencilharmos do mal, burilando uma a uma as nossas imperfeições, pois que a centelha divina está latente em nós e nela só há o bem. Quando começarmos a praticar o amor que o nosso Divino Mestre Jesus nos ensinou, através de seu exemplo, encontraremos a paz almejada. Essa paz irradiará para o próximo numa onda vibratória de amor que unirá a humanidade em um só coração.
Trazendo mais um comentário então do Espírito Miramês, que nos diz: mesmo que as aparências nos induzam a pensar em regressão, a verdade é outra. Estamos sempre subindo para a luz no silêncio de Deus. Então, meus amigos, a Regina fez um belo comentário sobre essa passagem desse crescimento, dessa onda de vibração que o amor vai alcançando toda a humanidade. E eu posso ainda dizer também, junto ao nosso grupo, que não temos a capacidade ainda de entender os desígnios do nosso Pai, mas que tenhamos a confiança de que o Criador, o nosso Pai, justo e soberanamente bom, sabe o que seja melhor para todos nós. Então, amigos, que saibamos aceitar com resignação as lições, trabalhando na seara do Mestre através do amor e da caridade, na certeza de dias melhores, porque somente assim, como a Regina falou, essa vibração se expandirá por toda a humanidade.